Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindas. Eu agradeço ao Senhor por mais uma manhã. Bom dia, irmã Joelma. A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas. Que o Senhor possa derramar sobre a nossa vida nessa manhã mais uma porção da nuvem de glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou começar a orar, para que a gente já vai recebendo aí a presença do Senhor. Bom dia, irmã Maria Sueli. Bom dia, paz do Senhor. Que nós possamos já nos conectar com o Pai. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto a gente vai orando, as pessoas vão chegando. Amém? Então vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu me apresento diante do Senhor. Consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério. Declaro em nome de Jesus que o seu Espírito Santo tem total liberdade de agir sobre esse ministério, trazendo através da minha vida, da minha palavra, em nome de Jesus, o amor de Jesus, a verdade do Evangelho, de uma maneira fácil de nós entendermos. É isso, Senhor, que nós temos feito nesse ministério e é isso que eu peço ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Toca o coração de cada uma de nós nessa hora, desse dia. Envolve-nos no seu amor. É isso que eu peço ao Senhor agora, em nome de Jesus. Envie anjos do Senhor, ministradores de paz, em todas as casas que estão aqui, ouvindo agora da palavra do Senhor. Sobre a vida de cada uma das suas filhas, dos seus filhos, em nome de Jesus, é isso que eu te peço, meu Pai. Que a sua paz seja o aroma mais agradável do ambiente desse lar, Senhor, dessa casa. Que seja a maior presença do Senhor nessa família. Entre, Espírito Santo, nesse ambiente. Coloca, Espírito Santo, a sua doce presença em um lugar de honra. Organiza todas as coisas. Esse é o desejo do nosso coração. É isso que nós te pedimos nessa hora desse dia, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Amém? Bom dia a todas que chegaram durante a oração. Que o Senhor possa abençoar todas nós de forma recalcada, sem medida, sacudida. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 6, do livro de João, do Evangelho de João. E o capítulo 6, ele traz para nós, ele traz um sentido muito profundo, porque ele nos traz a parte da multiplicação dos pães, quando Jesus faz a multiplicação dos pães, que é o milagre da provisão, que é uma promessa que nós temos na nossa vida do Senhor. Quando Jesus anda sobre as águas, que mostra o poder dele sobre a natureza. O discurso do pão da vida, que traz ali uma revelação de quem ele realmente é. É isso que nos traz. E também a reação dos discípulos, que é a aceitação ou o abandono. Então nós vamos ver nesse capítulo Jesus que passa de doador de milagres a revelador de verdades espirituais. Olha que coisa linda, provocando ali decisão nos corações. Então vamos ler, do versículo 1 ao 15, vai falar sobre a multiplicação dos pães, tá bom? Depois disso, Jesus atravessou o lago da Galileia, que também é chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Ele subiu um monte e sentou-se ali com os seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: "Onde vamos comprar comida para toda essa gente?" Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: "Para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata." Então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada
e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus e os repartiu com todos, e fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, esse é o profeta que devia vir ao mundo. E Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei. Então, voltou sozinho para o monte. Então, vocês veem quantas vezes Jesus se recuava, né? Jesus saía ali da linha de frente para ter um tempo sozinho ali de intimidade com o Pai. Então, isso nos mostra, mais uma vez, que nós precisamos de ter esse momento de intimidade com o Pai. Mas sabe aquela intimidade mesmo? De você se silenciar mesmo, de nem olhar o seu celular e se colocar no seu momento com o Pai. Jesus nos ensina muito sobre isso, em várias passagens. Então aqui nós vimos que o povo seguia Jesus pelos milagres que ele fazia e não pela verdade que ele representava. Então muitos, até hoje, buscam Jesus pelo que ele pode fazer e não por quem ele é. E isso é muito triste, porque nós precisamos buscar a presença do Senhor por quem ele é, pelo que ele representa na nossa vida. Ele é o nosso Pai, ele é o nosso Deus provedor, o nosso protetor, o nosso amigo, não é? Nós precisamos buscar a presença do Senhor dessa forma, e não esperando que ele venha fazer só milagres. Não, não é assim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que eu vivi nesses 3 dias, nessa conferência, eu não tenho vontade de sair de lá nunca mais. Eu já fico perguntando quando é a próxima. Porque ali, de toda a minha caminhada, de todo o caminho que eu percorri, de todas as conferências que eu já fui, então eu entendi que é de glória em glória, que quanto mais você busca, mais você recebe. Então, a cada nova conferência, maior é o nível que você recebe de Deus, direto do Senhor. Não é homens, não vem de homens, vem do Senhor. Você está num ambiente de glória, onde o louvor, a adoração e a oração está acontecendo, e é o próprio Deus que te toca. É o Senhor que te toma, não tem homens que põem a mão sobre você, não tem imposição de mãos, não tem, é o próprio Deus que desce sobre a sua vida, e você é cheia, parece que os seus ossos vai quebrar, os seus ossos queimam, o seu corpo não para, a eletricidade da glória de Deus é muito grande. Eu desejo em nome de Jesus que todos vocês vivam isso. E quando a gente entende que esse toque vem do Senhor, que é Ele que está fazendo, eu posso dizer para vocês que é como está escrito aqui. Você entende quem Ele é, não o que Ele pode fazer. Você começa a desejar o Senhor pelo que Ele representa na sua vida e não só pelo que Ele pode fazer. Entende? E aí você para de ter aquela dependência de homens. Gente, quantas vezes eu vejo pessoas seguir pessoas esperando uma palavra profética ou esperando uma imposição de mãos daquele homem. Sim, a imposição de mãos é importante, a Bíblia fala, mas não é tudo. Quando você recebe direto da fonte principal, tudo é diferente. Seus olhos espirituais se abrem, todas as escamas caem, os seus ouvidos espirituais abrem. O seu posicionamento é outro. E aí você quer derramar. E você quer derramar mais. E você quer levar mais amor, mais conhecimento para as pessoas. Eu ainda estou digerindo tudo o que aconteceu.
não só eu, mas toda a minha família. Nós estamos digerindo de verdade. O meu filho mais novo ainda está com muita dor no corpo, muita. Ontem ele sentiu muita dor, sabe? Está até um pouco febril, mas é porque é tudo do Senhor, é muita unção que entra, o nosso corpo não aguenta. Nós temos que estar preparado, por isso é importante, antes de ir em um ambiente desse, fazer jejum, haver uma entrega. E a nossa família se preparou para isso, então eu estou aqui para ensinar isso para vocês. Quando vocês desejam receber de Deus, vocês precisam oferecer a Ele um sacrifício. No caso da nossa família, o sacrifício nosso foi esse jejum de 50 dias. Eu nem um momento falei como foi esse jejum, mas foi um jejum de 50 dias, minhas irmãs. Não foi 20, 30, foi 50 dias. Sabe comendo o quê? Quer dizer, sabe o que não podia comer? Não podia comer nada de açúcar por 50 dias. E nem nada com adoçante que imitasse açúcar. Não era para ter sabotagem. Nada. Nada de glúten. Nada de farinha branca. Zero. Nadinha. Tinha que olhar as embalagens. E nada de lactose. Nada que tivesse leite, queijo, iogurte, nada. Então foi uma alimentação muito restrita por 50 dias. E ainda um detalhe, nós comíamos só até 2 horas da tarde. Por conta dos nossos horários, nós precisamos regular. Então nós almoçávamos tudo que nós precisávamos comer até 2 horas da tarde. E depois nós só íamos nos alimentar no outro dia, às 7 horas da manhã. Entende? Então, realmente foi assim, era 17 horas de jejum, sem comer. E na hora que a gente podia comer, era essa alimentação restrita. Então, o que nós recebemos não foi normal. Não foi normal. E eu desejo que vocês vivam isso. Eu desejo muito que vocês vivam isso. Por isso o Senhor me pediu esse ministério. Para que vocês, como mulheres, entendessem que a glória dele é muito maior do que ficar só pensando em comida. Vocês sabiam que existe um demônio que influencia a gente a comer, mesmo sem ter vontade? É o demônio da glutonaria. E é pesado isso. Entende? É muito pesado. Então, assim, nós precisamos desejar viver a glória de Deus. Acessar direto dele essa glória. Amém? Então aqui nós vimos que quando fala aqui, voltando no texto, quando fala aqui desse contexto agora, que fala que que houve a Páscoa, nesse contexto, a Páscoa aqui traz um significado para nós. Ela traz libertação, provisão, é as promessas do Senhor e o sacrifício. Olha só como é forte. O contexto da Páscoa traz libertação, provisão e sacrifício na nossa vida. É isso que o Senhor nos pede. É isso que nós devemos entregar para Ele. Lembra, as coisas do mundo passam. Nós não passamos fome. Nós temos vontade de comer. Então eu comecei com esse propósito desse jejum no ministério de um dia para o outro, de terça para quarta, né? Até 1 hora come, depois vai só almoçar no outro dia, porque é um jejum leve, mas é um jejum pesado para quem está começando. Entende? É um jejum leve para quem já tem o costume, mas é um jejum pesado. Mas o Senhor conhece o teu sacrifício, então façam. Se esforcem. Vale a pena. É por amor a Jesus. É para você se conectar com o Senhor. É para Ele operar na sua vida, para Ele te tratar, para Ele te transformar. Amém? Aqui na hora que Jesus fala assim para Filipe, como vamos alimentar todo esse povo? Jesus já sabia o que ele ia fazer, né? Mas ele é o Senhor. E ele queria colocar ali os discípulos à prova da fé. Então, Jesus já tinha uma solução, né? Mas ele faz o quê? Ele envolve ali os discípulos num processo de fé. Eles querem ver se os discípulos estão ali firmados em fé, né? É isso que ele faz. Então, ali havia um pequeno recurso. Qual era o recurso? 5 pães e os 2 peixinhos. Era muito pequeno o recurso, diante de tantas pessoas que tinham ali. Era uma grande necessidade e pouco recurso. Mas nas mãos de Jesus, nós precisamos entender que o pouco vira milagre. O pouco nas mãos de Jesus vira milagre para nós.
É assim que acontece. E é assim que ele faz até hoje. E como que mostra aqui em seguida? Que Jesus, para ele agir, tudo precisa estar em ordem, não é? As coisas precisam estar em ordem. Quantas vezes nós oramos aqui para que o Senhor organize todas as coisas na nossa vida? Porque Deus é um Deus de ordem. Nós precisamos estar com a nossa casa-corpo em ordem e a nossa casa física em ordem. Para que o Senhor venha, para que Ele se acomode, para que Ele opere os milagres dele. Então ele age com ordem, gratidão e multiplicação. Nós precisamos ser gratos pelo pouco que nós temos, para que ele multiplique todos os dias na nossa vida. Então, milagres começam com ação de graças, com ação de agradecimento ao Senhor e organização, tá bom? Aí vem e acontece um sinal de abundância e propósito. É isso que nós vemos aqui. Deus não desperdiça. Ele não desperdiça nada. O que vem de Deus é suficiente e transbordante na nossa vida, todos os dias. O que Ele nos oferece é suficiente para o nosso dia e sempre transbordante. Presta atenção para você ver. Em tudo, Deus é um Deus de detalhe. Ele cuida da nossa vida em detalhes. Então, Cristo não veio para agradar as vontades humanas, não. Cristo não veio para agradar as vontades humanas, mas ele veio para cumprir a vontade do Pai. O mesmo é para nós. Nós viemos para cumprir a vontade do nosso Pai e não dos homens. Agradar a Deus e não aos homens. É isso que nós precisamos fazer. Agradar ao Senhor. Sempre nos preocupar, eu estou agradando o Senhor? O que eu estou fazendo está agradando ao Senhor? Se eu servir minha família dessa forma, o Senhor vai ficar feliz comigo? Não se esqueçam de andar sempre com garrafinhas de água no carro, um pacotinho de bolacha. Sempre tem alguém para você alimentar e saciar a sede física inicial, mas que a pessoa vai entender ali o agir do Senhor. Ali, agora nós vamos ver do versículo 16 ao 21. Tá? Quando fala que Jesus anda em cima das águas. De tardinha, os discípulos de Jesus desceram até o lago. Subiram num barco e começaram a atravessar o lago na direção da cidade de Cafarnaum. Quando já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. De repente, um vento forte começou a soprar e a levantar as ondas. E os discípulos já tinham remado uns 5 ou 6 quilômetros quando viram Jesus andando em cima da água e chegando perto do barco. Eles ficaram com muito medo, mas Jesus disse: "Não tenham medo, sou eu." Então eles o receberam com prazer no barco e logo chegaram ao lugar onde estavam indo. Aqui, os discípulos entram no barco e o mar começa a se agitar, certo? E eles obedecem ali ao que era pedido a eles. Mas eles enfrentam dificuldade, não é? O mar não começou a se agitar, não começou a vir uma dificuldade ali. Então, o que significa aqui para nós? Que a obediência não elimina lutas na nossa vida. Nós vamos ser obedientes e nós vamos enfrentar lutas, sim. Só que vai ser mais leve. Por quê? Porque eu vou dizer, assim como você vai dizer, eu sei qual é a promessa de Deus sobre a minha vida e eu não vou perder, eu vou vencer. Porque com Jesus eu sou mais que vencedora. Com Jesus eu vou passar essa dificuldade. Com Jesus eu vou enfrentar essa tempestade. Eu não aceito nenhuma palavra contrária a isso. Eu não aceito nenhuma palavra e nenhum sentimento contrário que não seja o sentimento de amor e de vitória sobre a minha vida. Porque é isso que o Senhor me promete. Entende? Como que o nosso posicionamento é diferente? Então aqui nós aprendemos e recebemos da palavra que mesmo no caos, Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem. Ele sempre está junto com você. Ele sempre está do seu lado. Nós só precisamos olhar, abrir os nossos olhos e desejar vê-lo. Entende? Quando nós recebemos Jesus, assim como os discípulos receberam ele naquele barco, nós chegamos ao destino proposto por Deus. Nós começamos a caminhar nesse destino proposto pelo Senhor. Amém? Agora do versículo 22 ao 59,
É dividido por partes, mas é uma leitura direta. Vai falar aqui do 22 ao 24 sobre o povo procurando por Jesus, quando diz assim, ó. No dia seguinte, a multidão que estava no lado leste do lago viu que ali só havia um barco pequeno. Sabiam que Jesus não tinha embarcado com os discípulos, pois estes haviam saído sozinhos. Enquanto isso, outros barcos chegaram da cidade de Tiberíades e encostaram perto do lugar onde a multidão tinha comido pão depois de o Senhor Jesus ter dado graças. Ó, ter dado graças é agradecer, tá bom? Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum, a fim de procurá-lo. Então aqui mostra que a multidão procurava Jesus após o milagre da multiplicação dos pães. O povo queria estar na presença dele. Eles queriam mais do que o pão físico, entende? Por isso o povo ali estava procurando por ele. Mas eles não discernem o espiritual que estava sendo oferecido. Eles não conseguem discernir ali. Então Jesus confronta ali aquela multidão. Ele confronta a motivação da busca daquele povo. Né? Estão atrás da bênção, não atrás do abençoador. É isso que nós temos que tomar cuidado. É isso que eu falei para vocês. Vocês estão atrás da bênção ou do abençoador? Você fica correndo atrás de homens para ficar recebendo palavra profética? Ou você vai lá realmente para deixar Deus agir na sua vida, porque é Ele que faz? Ele pode usar homens? Sim, Ele pode. Ele pode usar quem Ele quiser. Mas Ele também pode agir direto na sua vida. Entende? É isso que Jesus traz aqui, nesses versículos do 22 ao 24. Jesus traz esse confronto para eles. Jesus traz assim que eles precisam parar de ir atrás da bênção e caminhar com o abençoador. Porque caminhando com o abençoador, vai estar vivendo ali um convite e uma presença eterna e não temporária. Entende? Jesus convida cada uma de nós a buscarmos o eterno e não o temporário. Amém? Agora, do versículo 25. Jesus, o pão da vida. Quando diz assim, ó. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele, Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? E Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguirem a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram, que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as escrituras sagradas. Do céu ele deu o pão para eles comerem. E Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que forte. Olha que forte. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele está falando dele aqui, de Jesus. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, disseram para Jesus. E Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Grifem aí. A minha já está grifadinha, ó. Grifem aí para vocês. Versículo 35. 36. Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim. E de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Olha o que Jesus diz.
que ele não vai rejeitar ninguém que se achegar a ele. Ninguém. Voltou ao normal para todos? Que estranho. Vou continuar. Ó. Aqui Jesus diz assim, ó, no 37. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Ou seja, Jesus diz aqui que ele não vai rejeitar ninguém. Ele não vai rejeitar ninguém. Se achegue como for diante do Senhor, e ele vai te receber, em nome de Jesus. 38. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Olha ele dizendo aqui, porque então ele vai ser crucificado por amor a nós, e quando aquele sangue escorreu no madeiro, ele resgatou todos nós, todos que têm o coração colocado na presença dele. Continuando, 40. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus, porque ele tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? E Jesus respondeu, parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu os ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito, todos serão ensinados por Deus. E todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aleluia. Glórias a Jesus. Grifa aí o 51, na minha também já está marcadinho. Versículo 52. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam, como é que este homem pode dar sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Esse é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Aqui, eu repito para vocês aqui, Jesus, entendi, irmã, entendi, então tá bom, vamos continuar. Aqui Jesus, então, como eu disse para vocês, ele confronta todos a buscarmos o abençoador. Para quê? Para que nós possamos buscar o eterno e viver o eterno, não apenas temporário. É isso que ele nos traz. Então, a maior obra que podemos fazer é crer em Jesus, caminhar com Jesus, aceitar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, como nosso mestre, como nosso amigo, como nosso intercessor a Deus quando nós oramos. Não é assim que nós fazemos?
Em nome de Jesus, Senhor, ouve a minha oração, recebe a minha oração. É em nome de Jesus que eu me coloco na presença do Senhor. Não é assim que eu ensino vocês a orar? Sempre em nome de Jesus? É isso que Jesus traz aqui. Então, ali, as pessoas pedem um sinal a Jesus, né? Citando o maná de Moisés na época do deserto. E o que Jesus faz? Que Jesus mostra que não é assim. Então ali ainda aquele povo duvida. Eles ainda duvidam, apesar do milagre recente da multiplicação dos pães. Fala sério, né? Tinha acabado de acontecer a multiplicação dos pães ali e eles queriam ainda outro milagre, outro milagre. Que povo descrente, e ainda existem muitos, né? E nós precisamos, por isso, vigiar, orar, cuidar do nosso coração. Caminhar com o abençoador e não ficar buscando só os milagres. Jesus é o novo maná. Ele é o nosso maná. É o alimento eterno. Nosso alimento eterno. Aqui diz que ele está em nós e nós estamos nele. Quando nós o recebemos como pão da vida. Quem se alimenta de Cristo nunca mais terá fome ou sede. Nunca mais. A palavra de Deus nos diz isso. Nunca mais teremos fome e sede espiritual, porque nós seremos cheias, cheias da presença do Senhor. Essa é a promessa dele para a nossa vida. Então a nossa segurança está nas mãos de Jesus. A nossa verdadeira segurança está nas mãos de Jesus. E nós precisamos buscá-lo intencionalmente, com constância, todos os dias. Todos os dias. Não podemos nos cansar. Amém? E os judeus fazem o que ali? Começam a murmurar, não é? Ah, não é esse aí, Jesus, filho de José? O carpinteiro? Presta atenção no que eu vou te falar. As pessoas sempre vão te lembrar de onde você veio e quem você foi. Sempre. As pessoas sempre vão te lembrar de onde você veio e quem você foi. Porque eles sempre vão julgar você pela aparência e não pela revelação que está te cabendo nesse momento. E não pela transformação que você está passando. Sabe por quê, minhas irmãs? Porque a transformação incomoda. Porque na transformação você começa a carregar a glória de Deus. E a glória de Deus é luz sobre a sua vida. E a luz incomoda as trevas. E a luz incomoda todo o ambiente onde o demônio reina. A glória de Deus incomoda quem não está andando com o Senhor. Guardem essa chave. Quando você começar a passar pela transformação na presença de Jesus, se você já começou, presta atenção. As pessoas não aceitam. Mas não é que elas não aceitam você. Não é que elas não aceitam você, pessoa. Elas não suportam a glória que você está carregando. Elas não suportam a luz que está sobre a sua vida. E aí é onde você deve permanecer em humildade, com o coração quebrantado, estendendo as mãos, derramando o amor de Jesus. E deixa ela se bater sozinha. Uma hora o Senhor toca ela. Entende? Aleluia, minha irmã. Glórias ao Senhor. Muito bom. Aleluia. Deus te abençoe cada dia mais, viu? E todas vocês que estão aqui. Eu declaro em nome de Jesus que todas vocês terão os olhos espirituais abertos e as escamas cairão. Em nome de Jesus. Então é sobre isso, tá? As pessoas sempre vão querer te lembrar, e agora virou santa? Não. Eu não virei santa, porque santo é só Jesus. Mas eu estou procurando caminhar com Ele, no caminho certo, em verdade. Estou me afastando um pouco das coisas que eu não quero mais. É só você responder com a verdade. Você entende que não tem esforço nenhum? Quando alguém vem te atacar, se você responde com a verdade, não tem esforço nenhum para responder. Você só vai estar falando a verdade. Você não tem esforço para inventar história nenhuma. Sumiu o som de novo, gente? Sumiu de novo? Senão eu vou ter que trocar o microfone. Sumiu ou voltou? Estão me ouvindo?
Não, tá ouvindo. Tá. Então, continuando. Aqui. Jesus prepara o ensino ali para falar sobre a sua carne e o sangue, não é? Então, seguir Jesus exige o quê? Nosso, entrega total, intimidade verdadeira na presença dele. Sim, o Senhor nos pede intimidade total, intimidade verdadeira na presença dele. Até porque a gente não consegue usar uma máscara ali na presença de Deus, porque ele nos conhece. Ele nos conhece muito bem, tá? Então, aqui no final, no versículo 60, do 60 ao 71, mais ou menos, vai falar sobre as reações e as decisões, né? Quando Jesus começa a falar sobre as palavras de vida eterna para eles aqui. Então, é muito duro esse discurso que Jesus traz, é verdade. Muitos discípulos se escandalizam, muitos se escandalizam com tudo que ele fala. Mas é a verdade. E Jesus só vai nos tratar com a verdade. Ele não vai trazer meia verdade e nem vai ocultar nada. Nunca. Jesus não faz isso e nunca vai fazer e não nos ensina a fazer isso. Não, não nos ensina. Ele nos ensina a viver na verdade. Por isso que quando nós nos revestimos da armadura de Efésios, nós colocamos o cinturão da verdade. Porque quando a gente passa o cinturão da verdade aqui, eu me revisto com o cinturão da verdade, o que você está declarando? Que eu vivo na verdade do Evangelho. Essa é a verdade que eu quero para minha vida. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos continuar aqui lendo. Vou ler para vocês. Muita gente na cegueira espiritual, sem saber, está desagradando Deus. É verdade. Chega a doer, sabia? Chega a doer no meu coração de ver as pessoas fazendo isso. De ver pessoas torcendo o nariz, fechando a cara com a glória que o outro está recebendo. Por ciúmes. Misericórdia, né? Misericórdia. Vamos ler aqui, ó. Eu já me perdi, sabia? Ó, acho que eu fui tomada. Eu me perdi completamente de onde eu estava. Deixa eu ver. Onde que eu estava? Gente. Vamos, Espírito Santo, volta aí. É o 60 agora, né? É isso, tá vendo? Obrigada, irmã. Ó, o vento do Espírito Santo passou. Continuando. A palavra de vida eterna. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Então o povo está murmurando, né? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou. Jesus sabe de tudo, lembra? Mesmo que você murmure baixinho, ele está sabendo. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim, alguns de vocês não creem. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. E Jesus perguntou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. E Jesus disse, fui eu que escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes, pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Então aqui,
nós vemos que Jesus sabe que muitos não creem de verdade nele. E ele reafirma: ninguém pode vir a mim se não for concedido pelo Pai. Se o Pai não enviar, as pessoas não suportam seguir Jesus. Porque seguir Jesus não é fácil, mas é o melhor caminho. Pensa comigo, ó. Seguir Jesus é fácil? Não. É difícil? É difícil. Mas andar no caminho errado também é fácil? Não. É difícil caminhar igual os ímpios? Sim, é difícil. Pior, porque os ímpios caminham para o caminho da destruição. Então, tudo é difícil. Caminhar com Jesus é difícil e caminhar sem Jesus é difícil também. Então, escolha o seu difícil. Eu quero o meu difícil caminhando com Jesus. Por quê? Porque eu sei que em todas as dificuldades que eu passar, eu tenho promessa de vitória, porque eu estou caminhando com Jesus. Então, escolha você. E que o seu difícil seja caminhar com Jesus. Porque aí você pega a promessa. A palavra de Deus não mente. A palavra do Senhor nunca mente para nós. Ele não é homem para que minta. Pega, toma posse da palavra de promessa de vitória sobre a sua vida. Às vezes eu falo aqui para os meninos, para eles assim, hoje eu vou grudar nos calcanhares de Jesus. Hoje eu preciso estar na presença dele mais do que todos os dias. E é isso. É se render ali e falar: Jesus, eu preciso do Senhor. Hoje eu não tenho visão para o que eu tenho que enfrentar, mas eu sei que com o Senhor eu vou passar. Na verdade, com o Senhor eu já passei. É esse posicionamento que nós precisamos carregar aqui, ó, dentro do nosso coração. Amém? Em nome de Jesus. Então, a fé verdadeira é uma boa obra da graça de Deus, não da emoção. Ó, que forte. A fé verdadeira é uma obra da graça e não da emoção. Nós vivemos na graça e pela graça e não pela emoção. Lembra? Queira ser guiada pela palavra e não pelos seus sentimentos. Se você for guiada pela palavra, você vai ter uma vida de vitórias. Se você for guiada pelos seus sentimentos, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós não viemos aqui para ser guiadas pelos nossos sentimentos. Sentimentos é da alma. A alma, ela é cheia de emoções erradas. Por isso nós precisamos buscar a cura da nossa alma. Porque quem manda é o Espírito, que é o que conecta com o Senhor. Amém? Então, nem todos ali estavam dispostos a seguir Jesus de verdade. Muitos seguiam ele, mas não estavam ali com o coração rendidos. E nós vemos isso muito até hoje. A pessoa vai na igreja, dá o corpo lá, marca a presença, mas ela não está ali de verdade. Então, isso também acontecia no tempo de Jesus. As pessoas caminhavam, seguiam ele por onde ele passava, mas muitos não estavam ali em espírito e em verdade. Tá bom? Então, quando Jesus pergunta ali, vocês também querem ir embora? Jesus pergunta para os discípulos, porque muitos estavam indo, mostrando ali que ele nunca vai fazer ninguém segui-lo à força. Jesus não vai fazer isso. Ele não fez e não vai fazer até hoje. Por quê? Porque o evangelho de Jesus é amor. Jesus é amor, então ele sendo amor, como ele pode usar da violência para fazer alguém segui-lo? Não, ele não vai fazer isso. Por isso ele pergunta isso para os discípulos. Vocês também querem ir? Fiquem à vontade. Ele não ia forçar ninguém. Mas Pedro se prontifica, né? E fala, mas para onde iremos, né? A quem nós seguiremos? Se o Senhor é a palavra da vida eterna, se o Senhor é o pão da vida, então nós queremos ficar. Então essa deve ser a nossa postura. Entende? Diante do Senhor. Essa deve ser a nossa postura. Mesmo quando nós não entendemos, nós devemos permanecer. Porque só Ele tem a vida. Só Ele tem o pão que nós precisamos todos os dias. Ah, minhas irmãs, e quando vocês entenderem esse pão e essa presença, nada tira você da tua paz. Nada. Sabe o que é nada? Nada. Aí as pessoas vão falar assim, mas você não é normal, né?
Você não é normal porque nada te abala? Aí você vai falando. Pode até mexer um pouquinho, mas não me abala mais como antes. Porque eu sei qual é o caminho. É isso. E eu desejo isso para vocês. E eu desejo isso. Parem de se preocupar com o que os outros pensam ou falam de você. Chega. Já deu. Para de se preocupar. A vida que nós buscamos, sabe qual é? É a vida de paz. É uma vida de amor. E uma vida de propósito na presença de Deus. Para de se preocupar com as pessoas. Ó, se você come muito, as pessoas falam. Se você não come, as pessoas falam. Se você se veste mal, as pessoas vão falar. E se você se arruma, as pessoas vão falar também. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Elas sempre vão falar. Então para de olhar as pessoas. Foca no teu propósito. Foca na paz que você busca. Foca no amor de Jesus. Quando você é cheinha do amor, do topo da tua cabeça até a sola dos pés, você não tem espaço para nada que não seja isso. Você não tem espaço para nenhuma picuinha. Nenhuma. Não te cabe. Não encaixa, sabe? Igual Lego. As pedrinhas não encaixam. Por mais que você tente encaixar, não entra. Não tem lugar. É assim que acontece. E é isso que eu desejo para vocês. Em nome de Jesus. Mesmo entre os mais próximos, há quem não vai crer. E há quem crê. Então, mesmo entre os próximos, olha só, com Jesus aqui agora falando. Mesmo entre os próximos, há quem nunca creu de fato nele. Houve um traidor. E assim entre nós também. Vai ter quem acredita e vai ter quem não acredita. E vai ter o traidor. Vai ter quem acredita na sua transformação e vai ter quem não acredita na sua transformação. E daí? Você precisa provar para alguém que você foi transformada? Você precisa provar para alguém que você carrega a nuvem de glória sobre você? Você precisa provar? Para quê? Faz a obra. Derrama o amor. Espalha a verdade. Leva o evangelho no coração das pessoas. Faz o bem a todos. Começando por você. Se ame mais. Se cuide mais. Olha para você. Amar o próximo como a você mesmo, então você precisa se amar. Amém? Nós vimos a multiplicação dos pães, que nos mostrou que o Senhor Jesus sempre vai suprir com abundância a nossa vida, em tudo. Mas Ele nos convida sempre para algo maior, que é o propósito, não é? Quando Ele anda sobre o mar, o que Ele mostra ali? Que Ele domina a criação e nos tempos difíceis Ele nos dá a vida e a segurança. Olha que bênção, olha que coisa linda. Diante a rejeição e a fidelidade, muitos o abandonaram. E muitos vão te abandonar também, assim como muitos me abandonaram. Mas os verdadeiros sempre permanecem, assim como os verdadeiros discípulos permaneceram com Jesus, as pessoas de verdade vão permanecer com você e os que for de mentira vai embora, sabe por quê? Porque não vai suportar a luz que você carrega. E tudo bem, ore por essa pessoa. Ore por essa pessoa para que ela receba a mesma luz que você tem. Em nome de Jesus. E a fé verdadeira. A fé verdadeira e genuína não é movida por sinais. Nunca será movida por sinais, mas por revelação e confiança em Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Esse capítulo, ele nos confronta, ele nos coloca para... Ele nos desafia, na verdade, a parar de buscar apenas o pão que perece. Nós precisamos parar de buscar o pão que perece e nos alimentar mais do pão da vida, que é Jesus. Forte, né? Jesus ama tanto todos nós. Tanto, tanto. Ele nos ama tanto, tanto. Ele deseja tanto derramar sobre a tua vida. Deseja tanto te usar como instrumento do amor e da palavra dele na vida das pessoas.
É verdade que seguir Jesus não é fácil. Eu já disse aqui. Mas caminhar com ele também é difícil. Perdão, caminhar sem ele também é difícil. É difícil caminhar sem Jesus. É tormento, é perturbação, é abrir a porta e falar para os demônios, vem e age. É difícil. Por um momento pode até acontecer ali uma satisfação temporária, um engano do mundo temporário, mas depois passa e é pesado. Muitos vão embora. É verdade, muitos vão embora quando a mensagem ficar pesada. Mas os que permanecerem recebem da glória, recebem do pão verdadeiro, que é o amor de Jesus. Os que ficam, os que permanecem, descobrem que só Ele tem palavra de vida eterna e isso basta. E isso é o suficiente. A salvação da nossa alma. Só Ele pode nos dar. Se nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e amamos Ele, Ele vai nos apresentar ao Pai no dia do juízo. Forte, né? Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor nos trouxe hoje. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês e de sentir o amor dele sendo derramado de uma forma tão poderosa, sacudida. O Senhor tem nos sacudido cada dia mais. Ele tem nos chacoalhado. Oh, acorda. Sai dessa inércia. Eu quero mais de você. Eu quero mais. Primeiro sinal de se afastar de Deus e que parece que as coisas ficam mais tranquilas. Porém, a força já está sendo preparada. É isso, minha irmã, força. Nós precisamos de força todos os dias. Não podemos deixar de orar nenhum momento, o tempo todo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa manhã na tua presença. Vamos orar? Feche os seus olhos. Vamos pedir pelo alimento que não perece, que é a presença de Jesus. Pão da vida eterna nossa. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela tua poderosa presença, pela gloriosa presença do Senhor nessa hora. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o teu amor nos toca de forma profunda e verdadeira. O nosso coração, Pai, se alegra em ouvir da tua voz. O nosso coração, Senhor, está cheio de gratidão, porque o Senhor tem nos trazido esse estudo todos os dias, onde nós estamos lendo, Pai, o teu evangelho, o evangelho de Jesus. E através dele nós estamos buscando o conhecimento e a verdade da tua palavra, estudando, meditando, Pai. Abrindo o nosso coração para recebermos todo o amor de Jesus sobre a nossa vida. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Dai-nos, Senhor. Dai-nos, Senhor, o pão da vida eterna, que é Jesus sobre a nossa vida. É desse pão que nós queremos nos alimentar. É desse pão que nós precisamos para todos os dias da nossa vida. Diante de todas as situações, nos fortalecer. Caminharmos em espírito e em verdade. Fazer o ID do Senhor. Abençoar as pessoas através de uma oração, Pai. Capacita-nos, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Usa-nos cada dia mais, em nome de Jesus. Que o fogo do teu Espírito Santo, que o fogo do avivamento hoje seja maior que ontem em nós. Reveste-nos, Senhor, agora com uma nova armadura para que nesse dia, Senhor, nós possamos enfrentar todas as nossas batalhas em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Senhor, uma armadura de alta patente, lavada com o sangue do Cordeiro, envolvida pelo fogo do Espírito Santo. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um novo cinturão da verdade, botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Revestidas estamos, Senhor, protegidas pelo teu poder. E nós te agradecemos, porque nós
Estamos na sua presença, Senhor. Nós agradecemos porque nós estamos vivendo o teu amor. Estamos vivendo a glória do Senhor. E declaramos em nome de Jesus que é nesse lugar que nós queremos estar. É esse o lugar onde nós queremos estar. Com o Senhor Jesus. A glória do Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que nós temos aprendido aqui nesse estudo de todas as manhãs. Não pararemos. Não vamos parar nunca mais. Enquanto aqui estivermos, Senhor, aqui estaremos, estudando, buscando o Senhor, conhecendo da Tua verdade. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Eu consagro ao Senhor a minha vida e a vida de todas que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. Consagro ao Senhor a nossa família, a nossa casa, os nossos negócios. Pedimos que o Senhor abençoe tudo que temos, porque se nós temos é porque o Senhor nos deu. Mesmo que pouco, nas suas mãos, Senhor. O milagre acontece assim como na multiplicação dos pães e peixes. Somos gratos pelo que temos e consagramos ao Senhor. Damos graças ao Senhor pelo que temos. E sabemos que caminhando com o Senhor, somos vencedores em tudo na nossa vida. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor. Declaro que esse ministério é teu, Pai. Que o teu Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui, sobre a minha vida e através de mim. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada. Amém? Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um dia abençoado. Uma sexta-feira gloriosa na presença do Senhor. Que vocês façam o ID hoje a alguém, a qualquer pessoa, nem que seja uma oração, uma palavra. Eu tenho certeza que você vai passar por vários lugares hoje. E o Senhor vai te usar em um deles. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até amanhã.